Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Rendão aqui trazendo mais um vídeo pro canal, beleza? Então se você tem gostado dos últimos conteúdos, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário porque fortalece demais e me incentiva a estar trazendo mais vídeos para vocês, mostrando a realidade de um trader que está em busca do autodesenvolvimento, beleza? Então esse vídeo basicamente eu não pensei em nenhum roteiro, em nenhuma análise, em nada. Pensei em apenas clicar para poder iniciar a gravação desse vídeo e falar o que viesse na minha cabeça, que eu achasse essencial para estar passando para vocês, beleza? E uma das coisas ultimamente que tem mais tirado minha paz no day trade, rapaziada, são os ciclos. O mercado é feito de ciclos. Os ciclos para o meu operacional, os ciclos positivos e os ciclos negativos. Os ciclos positivos, porra, tudo massa, beleza? Gatilho de entrada, tudo funcionando perfeitamente. Agora, existem os ciclos ruins. E é preciso muita sabedoria para saber o que fazer nos ciclos ruins. Exemplo, na semana retrasada e no início da semana passada, meus trades estavam encaixando perfeitamente. E olha que eu só estava operando um ativo, beleza? Mas do final da semana passada para agora, o mercado tem estado muito ruim. E eu vi alguns trades gringos que eu sigo falando a mesma coisa, que segura seu capital em agosto e a partir de setembro o mercado vai demonstrar uma nova cara, ou seja, vai estar muito melhor de se operar. Por quê? Porque o ciclo não está bom, não só para o meu operacional, para vários outros. O problema é que eu não tenho gostado de me arriscar tanto, beleza, rapaziada? Me expor com tanta frequência assim. Só que quanto mais o tempo passa e você fica muitos dias sem pegar trades, acaba sendo influenciado de maneira negativa. Ainda mais quando você não tá de forma tão consistente ainda do jeito que você queria. De que forma? Não vou dizer consistente, mas lucrativo, beleza? Não tá ganhando o que você ainda acha que deveria estar. Ou seja, aquele gap que eu falei anteriormente entre o que eu sei e quanto eu ganho com o que eu sei ainda está muito desnivelado. Oi, tudo certo. Eu fico conferindo a gravação para poder ver se está tudo certo, beleza? E aí, um exemplo de ciclo ruim. Olha esse gráfico do Chá USD, rapaziada. Desde abril tá andando lateral, beleza? Ciclo ruim são esse exemplo aqui, ó. Como é que tá esses últimos dias aqui? Houve esse movimento vendedor aqui do nada, depois o mercado bem feio. Aí depois tivemos aqui a questão do posicionamento do Fed, impulsionou o preço para cima. E depois o ativo aqui, ó, continuou dessa mesma maneira. Ou seja, fazendo movimentações ruins sem direcional, beleza? Tá aqui meio que flutuando ainda, aguardando algum novo posicionamento econômico, de algum evento econômico. E aí é nesse momento onde o que é que acontece? O que você ganha nos ciclos bons, você está entregando nos ciclos ruins. E o que é que você deve fazer para melhorar isso? Essa é a questão que eu queria estar conversando com vocês, mas como uma reflexão e um estudo para mim e querendo ou não um insight para vocês também. E é esse o passo a passo que a gente tem que estar fazendo. Já melhorei bastante esse quesito. Não tenho entregado muito capital nesse período de ciclo ruim, beleza? Mas de certa forma atrapalha o emocional do trade, né? Se dá uma desanimada, não pela perca de capital, mas por errar algumas entradas que você entra, mesmo filtrando bastante. Algumas vezes eu ainda tenho pegado alguns trades ruins, beleza? Mesmo que eu entre com capital baixo, arriscando pouco, afeta diretamente a confiança, beleza, rapaziada? E aí é onde eu tenho feito algumas análises de possíveis entradas que dá para me encaixar e começar a pegar. Só que aí de certa forma eu vou estar fugindo um pouco do que eu tenho operado. Então é preciso você ter essa maturidade de você olhar e falar, porra, esse ciclo tá ruim. Então eu preciso lembrar, ó, se o ciclo tá ruim, aqueles trades que eu gosto de pegar geralmente não vão estar se encaixando muito bem aqui. Então eu preciso ser mais direto, aproveitar as oportunidades das capturas de liquidez e surfar, querendo ou não, fazer um certo scalp ali, né, para poder garantir de certa forma algum lucro, beleza, rapaziada? Então é dessa forma que eu queria estar trazendo alguns conteúdos para vocês, beleza? E aí, como eu já passei em vídeos anteriores, as oportunidades que eu acabei não pegando pré-anúncio do Fed, beleza? Se você não assistiu ainda, corra acho que no penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal, beleza? O penúltimo vídeo postado, vai lá e assista, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui.
qual é o vídeo. Nasdaq. Será que foi essa? Acho que foi essa aqui mesmo. Esse vídeo foi esse último vídeo que eu postei aqui, beleza? Vocês assistam porque vale a pena demais, tem muitos insights e eu falo dessas oportunidades aqui pré-anúncio do FED, beleza? Então vamos focar daqui pra frente, após essa movimentação, beleza? Rapaziada, estamos aqui. Vamos pegar aqui da segunda, do domingo para segunda. Na sexta nós tivemos esse grande movimento direcional aqui de alta. E aí, o que é que acontece? Já aqui, você já precisa fazer uma análise. Existem a questão dos eventos econômicos que você precisa entender. E vou estar passando aqui para vocês, beleza? Que é a questão dos juros, da inflação, da produção, ou seja, das empresas de um ativo, e tudo isso são eventos, existem eventos econômicos que divulgam esses dados, beleza? Produção, desemprego, renda e consumo, beleza? Mas se a gente for analisar, esses aqui são os mais importantes. A gente separa esses dois, beleza? Esses são os que nós devemos dar mais atenção, a inflação e os juros. Só que o que é que acontece? Se a produção está crescente, rapaziada, se a produção tem crescido, é sinal de que o desemprego caiu. Por quê? Porque para você aumentar uma produção, você precisa ter bastante funcionários trabalhando. Então, se a produção aumenta, o desemprego, a taxa de desemprego cai. Beleza? Então, se a taxa de desemprego cai, é sinal que a renda das pessoas está o quê? Está aumentando. Beleza? Então, se a renda das pessoas está aumentando, o consumo também aumenta. Entenderam essa lógica? Então, se esse cenário aqui está dessa forma, né, está nos mostrando, querendo ou não, um crescimento da economia. E se a economia está crescendo, a inflação sobe e aqui a gente acredita na questão de juros estáveis, beleza? Ou seja, não vai mexer aqui na questão dos cortes de juros, por exemplo, que é o que está mais em alta nesses últimos dias, beleza? Ou seja, se a produção está crescendo, o desemprego cai, se o desemprego cai, a renda cresce, e se a renda cresce, o consumo aumenta. Por quê? Porque as pessoas vão comprar mais, e isso mostra uma economia aquecida. E uma economia aquecida, a inflação sobe e os juros geralmente o Fed não mexe. E o que é que tem acontecido ultimamente? E esse daqui acaba sendo uma forma de estudo para mim também. O que é que tem acontecido recentemente? A produção, o desemprego cresceu. Então, se o desemprego cresceu, o que é que acontece com a produção? A produção cai. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão demitindo, no caso, né? E aí a produção cai. Então, se a produção cai, o que é que acontece? A renda diminui, né? Se o desemprego cresce, a renda também diminui. E se a renda diminui, o consumo cai. Então, o que é que acontece é que nós estamos diante de uma economia de certa forma, está desacelerando. Uma economia em contração. E aí, o que é que acontece? A inflação cai. E aí, o Fed tende a manter uma postura bullish, beleza, rapaziada? Ou seja, mantém uma postura de corte de juros, beleza, rapaziada? Corte de juros para poder reaquecer a economia. E é isso que acontece. Mas o que é que isso tem a ver com o que você estava falando, das oportunidades,
que dos ciclos ruins é exatamente aqui, rapaziada. Quando estamos nesse cenário em que é o que está acontecendo agora, onde a maioria dos dados já foram divulgados, você precisa ter um viés. E é isso que estava me faltando, acaba ficando um pouco confuso, né? Inclusive aqui antes do FED, eu não estava fazendo essa análise aqui. E aí acabava ficando um pouco confuso na tomada de decisão e perdendo boas oportunidades. Tem tido oportunidades para me pegar trade. O problema é que não dos trades que eu consiga segurar muito tempo. Então, nesse período eu preciso manter uma postura de certa forma mais scalper, né? Garantindo a pontuação que a partir do momento que o trade vai desenvolvendo a meu favor. E aí ele tende, pelo visto, respeitar as margens de oferta e demanda. Então, se esse é o cenário, e o cenário de corte de juros, se os juros tendem a ser cortados, o que é que acontece com, vamos supor, o S100? Ele vai subir. Então, aqui, o S100, o Shao e o Bitcoin seguem a mesma visão, beleza, rapaziada? Eu tenho que procurar por compras. Como eu falei no último vídeo, aqui nós não tivemos gatilho no S100, mas no Bitcoin, sim, no Bitcoin nós tivemos. Aqui foi no último vídeo eu falo essa oportunidade que daria para ter pego, estava alinhada, porque ele pega aqui a mínima do dia anterior, faz a captura, retorna com interesse, aqui nós teríamos o gatilho de entrada, beleza? Basicamente, nós teríamos oportunidade em outros ativos, buscando esse viés de alta. E aí, seguindo esse viés, se eu tivesse esse viés aqui muito encaixado na minha cabeça, eu teria que procurar por compras. Por quê? Porque o cenário econômico está diante disso, independente dos dados que serão divulgados no dia, beleza? Como foi nesses últimos dias. Eu estava muito enviesado nesses últimos dados que foram agora, ontem e hoje divulgados, só que eram dados que não têm força para poder mudar um direcional. Um direcional esse que essas informações aqui já tinha determinado. Ou seja, é uma tendência de alta, rapaziada. Até que se prove o contrário. Até que algum desses dados modifique no próximo mês, beleza? Mas, enfim, teríamos que buscar por compras. Beleza, não teria entrado aqui nesse trade aqui no S100, mas teria pegado aquele do Bitcoin. Mas aqui na segunda-feira, se eu tivesse enviesado na alta, o que é que eu teria feito aqui? Vamos marcar, né? Ó, nós temos aqui uma zona de oferta que acabou virando demanda, né? Acaba virando demanda, que ele volta com interesse, então o preço tende a respeitar aqui, fazer essa movimentação, para você ver a complicação que é vocês manter uma sequência consistente de trade, rapaziada. Eu pego muito trade bom, mas existem ciclos ruins, e é esse o objetivo desse vídeo aqui, melhorar cada vez mais o posicionamento nesses ciclos ruins, beleza? E não perder pouco, mas ainda conseguir ser lucrativo nesses períodos ruins. É esse o objetivo, rapaziada. Esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai ficar muito top, beleza? Quem assistir, independente da quantidade que seja, vai agregar muito valor, muito tempo de tela, beleza, rapaziada? Qualquer coisa eu trago mais um vídeo detalhado sobre essas informações aqui que a gente estava falando anteriormente. Beleza? Esse seria o meu viés. Então, a partir do momento que Nova York abre, rapaziada, a gente espera uma captura de liquidez. Vamos ver se ele vai ter força. Ó, aqui. Vamos ver se ele tem força para poder buscar essa mitigação. Pelo visto não vai ter, rapaziada. Pelo visto ele não vai ter força para fazer a mitigação dessa região. E aí a gente... É interessante passar aqui para o time frame de 1 minuto. Ó. Tivemos a captura de Londres. Beleza? Aqui a gente não entraria vendido de forma alguma. Muita gente entra vendido aqui, mas não tem como entrar vendido se o nosso viés é o que? Comprador. Beleza? E aí o que é que acontece? Ele vem, deixa esse pavio aqui, já vai em busca da captura da mínima da Ásia, ou de Londres, e aí muda a característica, rapaziada. Se a gente bota no gráfico de linha, mudança de característica, quebra de estrutura. E aí é onde a gente poderia ter oportunidades de entrada. De que forma? Se a gente está enviesado em entrar comprado, a gente precisa entrar aqui na 62 da FIBO, a gente poderia entrar aqui com o stop abaixo, beleza? Mas eu acredito que a melhor oportunidade seria algum gatilho, né? Comprador.
algum sinal de que ele respeitasse essa zona. Então, de certa forma, a gente tem um order block aqui. O primeiro candle que gerou esse desinteresse. Nós temos esse order block e precisamos de uma confirmação. Ele faz a mitigação, mas não nos confirma nada. E aí tem um clássico aqui, que é sell to buy. Eles vendem para poder comprar. E aí exatamente o que acontece é que nós teríamos o gatilho. Ele vem, e aí no rompimento dessa mínima desse candle, a gente poderia comprar com stop abaixo da mínima dele. Beleza? E aí o take, rapaziada. A gente poderia surfar aqui o take pelo menos até no mínimo aqui. Basicamente 3 vezes aqui de risco retorno. Só que aqui é aquele trade que você já bota no 0 a 0 rápido, rapaziada. Beleza? Então acaba compensando esse risco. Mas é aquele negócio, o melhor alvo seria lá em cima, né? Seria lá em cima. Mas enfim, vamos ver o que é que o trader ia fazer. E aí, ó. Essa característica a gente precisa ter. O preço começou a desenvolver aqui, ó. A gente já tem que travar o trade no 0 a 0, rapaziada. Por quê? Porque o mercado não está no ciclo bom. Então a gente precisa ser mais cauteloso. A gente já colocaria o trade no 0 a 0. E aí a partir do momento, colocaria um alarme aqui nessa região. A partir do momento que ele rompe essa região, a gente já precisa fazer uma condução mais agressiva. E aí, o que acontece? Aqui a gente já faz condução agressiva, rapaziada. Que a gente já vai subindo o take, garantindo aqui. Vou tirar essas killzones aqui. Vou colocar uma linha só pra gente ir acompanhando o stop. Stop já teria garantido aqui, rapaziada. Infelizmente a gente precisaria dessa condução mais agressiva. Aqui a gente já puxaria o stop pra cá. Ó, pela região aqui. Aqui não está aparecendo um teste, mas de certa forma ele ainda está numa zona muito premium do preço. Tá ou não tá, rapaziada? Então aqui possivelmente seria uma onda A da corretiva. Ele está buscando onda B para buscar onda C. Concorda comigo? Então aqui a gente já faz ainda mais agressiva essa condução. Ó. Nessa renovação aqui a gente já puxa para cá. Vamos ver o que o preço faz. Já tirou a gente. Ó. A gente já teria garantido aqui um take de 100 pontos. 3 vezes de risco retorno. É isso aqui que eu preciso adaptar, rapaziada. É esses os trades que eu preciso aproveitar nesses ciclos ruins. Por quê? Porque você acaba seguindo o direcional e acaba pegando trades lucrativos, rapaziada. Isso aqui já garante bastante coisa para quem está em busca da lucratividade, né? Beleza. Esse foi o exemplo da segunda-feira. Vamos passar mais adiante. Vamos ver o que, o preço fez. ABC. Ó. Olha isso aqui, rapaziada. Essas as análises que a gente precisa fazer num período corretivo. Conseguir ser lucrativo nesses períodos. Aqui eu já não entraria nesse trade. Por quê? Porque já estaria fora da kill zone, né? Não está no nosso horário de operar. Beleza? Então acaba não compensando tanto assim. Então a gente precisa ter esse direcional de em que momento o ativo se encontra. Uma onda ABC corretiva. Então você precisa ter essa ideia. Beleza, rapaziada? E aí a gente vai entrar já na sequência do próximo dia. Que ele já pode ter encerrado a onda C, rapaziada. Mas, enfim. Vamos para a pré-abertura aqui. Voltar e abrir as killzones aqui. Pronto, aqui já é o próximo dia. Possivelmente ele pode ter terminado aqui a onda C. E aí seguiria continuidade no viés de que? Altista. Por quê? Porque nós tivemos dados aqui que não foram suficientes para mudar o direcional, rapaziada. Aqui, ó, primeiros dados que saíram hoje, na terça. Tivemos pedidos de bens duráveis, não impactam em nada. Beleza, rapaziada? E aí eu acabei só percebendo isso depois dessas 2 últimas semanas. Não impacta em nada. Pedido de bens duráveis também não impacta em nada. Beleza? Depois tivemos esses aqui, que aqui sim
poderia impactar, que é a confiança do consumidor, beleza? De certa forma, precisa ficar atento nisso aqui. Mas também você percebe que não teve grande mudança assim, beleza, tá positivo. Mas olha, abaixo de 100 já é negativo. A anterior já deu 98. A previsão era 96. Mas ainda assim foi uma queda de 98. É, ele não caiu tanto assim, né? Mas enfim, não é o suficiente para mudar um viés. Então nosso viés deveria continuar sendo comprador. E aí o que é que a gente busca, rapaziada? Então o que é que a gente precisa fazer? Buscar a captura de liquidez, rapaziada, para poder dar continuidade nessa alta. Porra, aqui a gente não tava na aquisição de Nova York, ó. Agora vocês percebam que a gente não está na aquisição de Nova York. Então o que é que a gente precisa fazer? Acabei me passando aqui. Esperar a abertura de Nova York. Nova York abriu. E aí sim a gente tem que buscar por oportunidades de compra. Beleza? Aqui não teve jeito, rapaziada. Aqui seria se a gente tivesse entrado na oportunidade de captura aqui, ó. Quando ele vem nesse pavio e captura de forma sutil ao Londres, a gente poderia buscar compras aqui. Mas beleza. Aqui na terça-feira não teve nenhum gatilho. No caso, hoje não teria nenhum gatilho aqui no S100. Beleza? Mas vamos ver aqui em algum outro ativo. A gente teria oportunidade hoje com o comprador. Beleza, base, captura. Deixa o SD como é que tá. Aqui deixar o SD. Aqui nós não tivemos nenhum gatilho aqui, rapaziada. Caralho, que ciclo triste, mano. Agora bora ver se no próximo mês dá uma melhorada nisso aqui, porque, porra, beleza, não tô perdendo muita grana, tá ligado? Eu tenho ficado mais sem operar do que tô perdendo grana. Mas, porra, tá muito feio isso aqui, rapaziada. Não consigo enxergar nenhum gatilho aqui, velho. Nenhum. No Bitcoin nada. Já o USD também nada. Caralho. Complicado aqui. Vamos ver o que decorrer. Ele pode vir querer fazer uma captura aqui por abaixo, ó. Eu já nem lembro mais o que aconteceu hoje aqui, rapaziada. Acho que ele pode vir querer fazer essa movimentação. Eita porra. Aí, ó. Vai buscar nossa zona de demanda lá embaixo. Se eu tô enviesado na compra aqui, eu estaria guardando essa movimentação aqui, ó, para tentar comprar. Aqui tem liquidez, bastante liquidez, e aí ele veio fazer essa captura. Deixa eu ver. Quando ele vem fazer essa captura de liquidez aqui, a nossa base é o candle que fez a captura. Ele perder nessa região aqui, já seria interessante fazer uma compra.
Pronto, rapaziada. Trade esse aqui, ó. Perdeu a mínima. Stop aqui abaixo. E aí vamos tentar surfar uma alta, no mínimo até aqui. Esse seria o trade de hoje. Se tomar stop, paciência. Acontece. Vamos ver o que o preço fez. Ó, quando você acompanha. Olha quando você acompanha um viés, rapaziada. Mesmo assim, muito feio isso aqui, velho. Que a gente já estaria no 0 a 0. Deixa eu aumentar o time frame aqui, velho. Aqui já dá pra você fazer uma condução mais agressiva. Teria saído na condução agressiva. Mas eu, na verdade, isso aqui eu não gosto de fazer, velho. Isso aqui é um estudo, rapaziada. Pra vocês verem o que é que passa na cabeça do dia a dia de um trade. Acham que é só a vida boa, que é só os ciclos bons. Tem ciclos ruins aqui e são esses ciclos que a gente precisa dar atenção, rapaziada. E estudar ao máximo. Porque aqui é onde a gente forja ainda mais capacidade de ser lucrativo. Aí, ó. A gente tá aqui, ó. Caralho, mano. Olha a beleza desse trade. E aí? Esse trade aqui, velho, você deixando no 0 a 0 aqui, você faz a condução tranquila. E busca aqui esse alvo aqui de cima. Porque eu não peguei esse trade, rapaziada, hoje. Porque eu não tava com esse viés comprador. Eu fico aguardando isso aqui, ó. Esse foi o meu erro. Eu fico aguardando isso aqui, ó. Os dados do dia. E aí, se os dados virem positivo ou negativo, eu tento posicionar, determinar o meu viés de acordo com isso. Mas não é assim que funciona, rapaziada. É isso aqui que comanda, ó. A partir de hoje, vou tentar dar uma atenção maior a isso. Quando esses dados forem divulgados, isso aqui é o que muda um viés. Beleza? Que é viés comprador, de acordo com o cenário que nós nos encontramos hoje. Que a gente estaria aqui um trade basicamente 5 vezes risco retorno. Você coloca aqui. Vamos botar aqui, ó. Deixar o alvo aqui em 5 vezes risco retorno. Vai bater, rapaziada. Porque você está seguindo o direcional comprador. Beleza? Então, o vídeo foi esse. É mais um ambiente aqui de sinceridade, rapaziada. Mostrando o dia a dia aqui pra vocês o que eu faço para me tornar um trader melhor. E é isso aqui que eu vou... A adaptação que eu acabei fazendo hoje. É isso aqui, rapaziada. É isso aqui que comanda. Isso aqui comanda um viés. Esses dados aqui. Esses dados de hoje, sinceramente, núcleo de bens duráveis, pô. Isso aqui não modifica viés, não. Mas é isso. É uma constante evolução, rapaziada. A gente nunca sabe tudo. E nunca saberá. A gente sempre tem pontos a serem aprimorados. E é exatamente nesses ciclos ruins que você percebe quais são. E aí é uma dessas aqui, ó. Análise macroeconômica, em que eu precisava direcionar a minha atenção. Fizemos essa adaptação e aí estamos 1% melhor do que o dia anterior, beleza? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima. Tchau!